Oi, gente! Aqui de novo com vocês, tentando trazer mais um pouco a mais de conhecimento para você, para sua vida, tá? E hoje nada mais que eu fui buscar uma psicóloga. Não, ela é psicanalista. Agora nós vamos saber qual que é a diferença de psicóloga e psicanalista. Patrícia Sabago Fará. Peruche, né? É filha dos amigos queridos do Miguel, em memória, né? Da Olga, Olguita, lembremos de você, tá? Do cardiologista Marco Peruche e mamãe do Enzo. Mãe do Enzo. É. Patrícia, obrigado por você ter aceitado estar aqui, tá? Eu sei que é um desafio para você, né? Poder falar, mas você vai dar tantas informações boas, que vai ajudar tanta gente, que você vai ficar agradecido de estar participando desse momento. Eu quero agradecer o convite. Eu tenho uma dificuldade muito em fazer isso, mas por você eu faria de qualquer jeito. Ai, amor. É um prazer estar aqui. Eu queria te parabenizar por esse programa que Obrigada. você está iniciando, uma guerreira como você sempre foi. E que boa amor. sorte, Obrigada. muito sucesso. Obrigada. Ô, Patrícia, olha, eu sei que você tem a formação em psicologia, né? Aí você seguiu para a área de psicanalista, né? Psicanálise, né, que fala. Isso. Me explica, como é que faz? Quem que é psicólogo, como é que é, quais são as especializações e como que é essa tua área? Eu comecei fazendo a faculdade de psicologia em Bauru. E o meu sonho quando eu era adolescente era ser psicanalista, nem sabia bem o que era isso. E fui atrás. Cheguei na faculdade e já fui fazer a minha análise, porque eu tinha maior curiosidade mesmo de entender o porquê do meu porquê. Era mais ou menos assim. Fiz esse processo da faculdade em Bauru e saí da faculdade com interesse em psicologia hospitalar, que era uma coisa que estava falando na moda. Na moda, né? De época, né? Cada época tem uma, né? Isso. E a minha faculdade não tinha me dado essa condição de nem ter uma ideia do que era. E eu fiquei sabendo que em São José do Rio Preto, no hospital de base, eles tinham essa especialização. Então aí eu vim para São José do Rio Preto fazer a psicologia hospitalar, mas continuei a minha análise. Eu migrei de Bauru para Rio Preto e fui continuando em acesso com a psicologia hospitalar. Terminei a psicologia hospitalar, mas o desejo de ser psicanalista não me deixava. Aí eu fui pesquisar o que eu podia estar fazendo a partir dali para ir para a psicanálise. E o meu sonho era entrar para uma sociedade brasileira de psicanálise. Fui procurar saber, precisava de no mínimo 4 anos de atendimento clínico, experiência clínica, e eu não tinha nenhum, estava dentro de um hospital. É verdade. Né? Aí eu descobri que eu poderia fazer um curso de psicoterapia psicanalítica. Essa não exigia, na época, nenhum ano de formação clínica. Eu poderia estar começando a trabalhar e foi aquilo que você fez em São curso. Paulo, que fez tudo para São Paulo. Aí eu fui para a USP de São Paulo fazer a psicoterapia psicanalítica com o Riad Simon. Nesse percurso eu abri meu consultório, fui trabalhar na APAE, em alguns educandários e um pouco no hospital também, continuando a minha análise. E até conseguir fazer esses 4 anos de clínica que eu precisava. E eu sentia muita falta de estudar os outros autores em psicanálise. E aqui em Rio Preto, a gente, na época, tinha o Espaço Psicanalítico, que hoje é GEP Psicanálise. Muito provavelmente está caminhando para se tornar uma sociedade brasileira. Então eu fui mantendo atualizada ali em Rio Preto com os cursos, e fazendo aí o percurso da minha clínica para poder chegar nesse sonho de ser uma psicanalista. Aí agora você está lá em Ribeirão. Agora eu estou em Ribeirão, numa Sociedade Brasileira de Psicanálise. É lá aquilo de que Ribeirão, você estava buscando. Que é o que eu estava buscando, que precisa de uma intensa dedicação e que eu estou lá há 4 anos. Que bom. Você é coordenadora de curso lá, né? Nós estamos coordenando agora um curso de Bion, os conceitos elementares, a parte 2 desse curso que começa agora em agosto e vai até outubro. Patrícia, qual que é a linha que você segue? Como você tinha me perguntado, qual a diferença em psicologia, psicoterapia e a psicanálise, né?
O psicólogo, quando ele faz a faculdade, ele conhece dentro da psicologia várias linhas, comportamental, gestalt, etc. Quando ele vai trabalhar na área clínica, ele se torna um psicoterapeuta clínico, ou também ele pode ir como psicólogo para psicanálise, né? Então você tinha me perguntado qual a diferença entre essas psicologias e a psicanálise. A psicoterapia comportamental, gestalt, elas trabalham com o consciente e a psicanálise com o inconsciente. Então, o que seria esse negócio de trabalhar com o consciente? Tudo aquilo que a gente denomina, então todos os sentimentos que a gente sabe nominar, alegria, tristeza, felicidade, que a gente já conhece. Que é o dia a dia ou não? É o dia a dia de todos, tanto da psicanálise quanto Mas da reza a lenda, né? Não sei se eu estou certa, que a psicanálise pega desde a formação do útero, né? Uhum. É isso. Sim, a diferença é que a psicanálise ela trabalha com o inconsciente. Então, o que seria isso? Tudo que você já conhece, né, que está na sua consciência, que você fala, nossa, eu tô nervosa, tô triste, tô frustrada, então você consegue dar nome. A psicanálise vem para fazer com que você possa entender o que ficou reprimido, escondido nesse inconsciente, os traumas que influenciam na sua vida, que causam os transtornos, só que você não consegue dominar. Então, é uma busca de um autoconhecimento que aí se difere dessas outras terapias, né, dessas outras psicoterapias conscientes. Tá. Ó, agora que teve a Olimpíada, a gente viu bastante atleta, né? E se falou muito de saúde mental, agora virou moda, né? Saúde mental, tá. Como é que é cuidar da saúde mental? Que jeito que é? A saúde mental dela é uma coisa importantíssima que já estava sendo muito falada antes da pandemia iniciar, mas pouco escutada, tá? A saúde mental, ela é o equilíbrio entre os seus pensamentos e as suas emoções para você lidar com as frustrações, com as alegrias, com as tristezas, com as raivas, sem você precisar se prejudicar no trabalho, se prejudicar nas relações sociais, na sua relação com a comunidade. Então, saúde mental seria um equilíbrio entre pensamento e emoções sem prejuízo, tá? Só que quando se fala em saúde mental, muito rapidamente vem a ideia de doença mental, de transtorno mental, de que você é um louco, de que você não tem Deus no coração, de que você tem tudo e não sabe valorizar, né? Não sabe... Isso. E essa diferença agora, principalmente na pandemia e com esse ocorrido da Olimpíada, pôde ficar mais em evidência, a gente poder diferenciar. Então, assim, saúde física, saúde mental, os dois são saúde. Podem se tornar doenças físicas e podem se tornar doenças mentais, emocionais, transtornos. Mas saúde mental é algo para se prevenir. Então, olhar a união das duas é muito importante. Então, o que acontece com a Olimpíada, com a Simone Biles? Ela grita para o mundo inteiro, porque estavam todos de olhos nesses heróis olímpicos, né? Eu não dou conta por um problema emocional, por causa da minha saúde emocional. E cria-se uma polêmica, né? Até então eu não conhecia isso. Não, sabia, né, que eu fiz terapia há 14 anos. Então eu sabia do que se tratava, mas esse termo saúde mental, como tá agora, virou febre, né? Todo mundo fala em saúde mental, eu não conhecia, né? Sim. E você atende criança, jovem, adulto? Não? Não, eu atendo adolescente e adulto. Né? Tá. Isso. A criança eu já atendi. Mas, no início, quando eu fazia psicoterapia psicanalítica, ela me dava essa base, mas quando eu fui para o Instituto, para a Sociedade Brasileira, eu vi que você precisa de uma especialização muito mais profunda para você se dedicar ao atendimento de criança. Então, a minha especialidade mesmo é adolescente e adulto. Bem, essa mutilação que tem de jovem, que se corta, que... Tá, é um grito, né, de socorro. Isso.
é um grito de socorro. A adolescência, ela é uma fase da vida com muitas turbulências, com muitas modificações. Né? Então a gente costuma dizer, o adolescente, um aborrecente, né? É como se fosse algo assim, ele faz isso porque tá com troca de hormônios e não sei o quê. Não, ele está passando por uma transformação angustiante, transformação desse corpo que ele tinha tantos registros e que ele acaba não tendo mais e nem sabe como é que vai ficar, então isso é uma angústia horrível. A comunicação com os outros, a visão que ele vai tendo emocional das pessoas que não compreendem mais, então isso é muito pesado, muito difícil. Isso não é só na mutilação, é no adolescente no geral, É no adolescente, né? No geral. Então, assim, com essas dificuldades, alguns adolescentes têm uma condição maior de fazer simbolizações sobre essas dores, de poder nominar, como eu estou falando, angústia, tristeza. Alguns não têm, eles sentem uma coisa, eu estou chamando de angústia, eles não sabem nominar, fica difícil para eles. E quando o pai não percebe, a mãe não percebe, de repente acontece isso daí, como que faz? Sim, isso vai sendo demonstrado dia a dia. Então, assim, eles vão se fechar. Aí entra o que a gente chama de aborrecente. Não, eles estão mal-humorados, eles estão quietos, eles só te dão respostas tortas, vão se isolando. E isso vai sufocando de uma forma tão grande alguns adolescentes que acabam descobrindo que a automutilação, ou se arranhar, ou se cortar, às vezes se queimar, traz um alívio que eles nem sabem por quê. É a dor, sentir a dor? É a dor. A dor cura, né? A dor... neurologicamente, ela causa um alívio. Então, assim, alguns adolescentes que praticam exercícios e sentem aquela dor física... Se mata, né? Isso. Não percebem que eles estão se ajudando sem precisar dessas coisas, né, mutiladas, assim, tão expressivas, de uma forma que não vão acrescentar, que não vão ajudá-los a dar respostas, que é o corte. Então, quando os pais percebem, porque eles fazem isso tudo de uma forma escondida, eles estão tão assustados com tudo isso e não querem que percebam, e às vezes nem conseguem dialogar com os pais, nem com os amigos, os pais, quando percebem, o adolescente já está num alto grau de tristeza e os pais também muito assustados. Então, assim, o que seria essa automutilação? Eu vejo como um pedido de socorro dos maiores, né? Então, assim, e os pais poderiam estar vendo isso? Nós estamos vendo isso, mas a tendência é sempre estar negando. Por quê? Pelo nosso preconceito. Não, isso passa. Mas isso não, também isso entra no problema não, no mesmo sintoma da droga, né? Do mesmo sintoma da droga. Você vai procurar um alívio dessa dor que você está sentindo de várias formas. A gente está falando da automutilação, mas poderia ser as drogas, poderia ser essa parte social de quebrar coisas na rua. Antigamente, numa década de 80, tinha os que pichavam os muros, essas coisas. Nós estamos falando dessa angústia que precisa ser colocada para fora de alguma forma. Alguns conseguem de formas saudáveis, porque tem uma forma de simbolizar e verbalizar, outros não. Então vira algo concreto. A mutilação, ela é algo assustadora porque ela pode evoluir até para uma tentativa de suicídio mesmo. Olha, adorei toda essa explicação sua, né, sobre o adolescente. Mas quando um pai detecta isso no filho, aonde ele busca ajuda? Tipo, você primeiro? Quando os pais procuram ajuda e quando os pais descobrem, eles estão tão assustados com isso tudo, a ideia é você procurar um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Então, assim, mas antes disso, conversar com esse filho. Tá? Porque eles procurarem ajuda e esse filho não querer... Porque às vezes não aceita de jeito nenhum, né? Aí não adianta, tá? Mas a ideia é poder conversar com esses filhos. Dificilmente eles
não vão aceitar porque eles estão desesperados. Os pais vão acabar obrigando, vamos dizer assim, mas que eu acho que é uma obrigação. Mas os pais entram em desespero também, né? Isso, principalmente. Porque tem que ter, acho que, um tratamento para os pais também, para depois se casar junto, né? Quando eles chegam, a família toda assustada, porque eles se culpam demais por não terem percebido isso, e quando percebem é assustador. Então você tem duas opções, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Tá? Nessas horas. A psicologia te ajuda a conversar, o psiquiatra vai te orientar. Se você chegar primeiro a ele, se necessita de uma terapia, se a medicação somente vai estar ajudando. E o psicólogo a mesma coisa. Ele vai estar conversando com esse adolescente, com essa família, vendo que grau de situação emocional esse adolescente está, se tem a necessidade de uma medicação, Mas se tiver necessidade de medicação, o psicólogo não indica, tu manda para o psiquiatra. O psicólogo não receita medicação, né? A medicação é dada pelo psiquiatra. Tá, olha, nós estamos vivendo um mundo agora de muito imediatismo. Nossa, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser feliz. Nossa, gratidão, né, por tudo, né? Todo mundo, eu te amo, né? E como é que se trata uma depressão? Porque ninguém pode ter depressão agora. Pelo contrário. Esse negócio de não poder ter depressão, a gente gostaria muito que tivesse no passado, tá? Então, quando vem se falar em saúde mental, a ideia é que você possa já conseguir perceber, diminuir um pouco esse estigma que se coloca de preconceito em cima da doença emocional, sabe? Todos nós podemos ter depressão. Antes da pandemia já era muito falado e pouco escutado, porque depressivo era o incapaz, o incompetente, principalmente no trabalho, né? A gente vive sob pressão, a gente vive sob pressão agora da linguagem digital, já vivia. Tem que mudar tudo agora, vixe. Mais pesada do que tudo. A gente entra para a pandemia com a pressão redobrada, porque a gente acaba dando de cara com a nossa finitude, com a morte, um assunto que ninguém não poderia falar ou sabia que existia, mas nem abria a boca. Agora não, o inimigo é invisível e ele quem vai te contaminar é o seu amigo, é o seu familiar, ou você vai contaminar esse amigo. Então, o que a gente mais está vendo são pessoas com depressão e ansiedade. E qual que é a diferença da depressão e da ansiedade? Porque, de repente, a depressão entristece, a ansiedade também entristece. Como que é? A depressão, ela vai fazer com que você se sinta triste, sem vontade de fazer as coisas, querendo ficar só deitado, quieto, sem querer conversar com ninguém, pessoas que eram importantes, tanto fez, tanto faz. A ansiedade é o oposto. Ela te coloca com um medo exagerado do amanhã, uma preocupação excessiva, uma agressividade maior, embora a depressão também possa vir com agressividade, mas a agressividade ela está mais colocada na ansiedade e mais causada por essa pressão e esse estresse todo. Então, assim, qual das doenças eu vou poder vir a ter? Depende da genética e depende também de você se auto-observar, tá? Então, assim, felicidade, ela é ainda, né, como você me pergunta, uma coisa vista fora. Então, tá mais ligado ao ter do que ao ser. A pandemia faz com que a gente obrigatoriamente pare para ver o que é que me faz feliz. Porque eu não posso mais sair e visitar o hotel que eu vi, que o fulano foi, ter a bolsa, mas para que eu vou ter a bolsa se eu não vou? Então, te faz parar para falar o que eu preciso hoje para mim, de que me faça feliz em alguns pequenas minutos, coisas, né? Algumas horas. Por quê? Porque você está enclausurado. Agora que nós estamos começando a poder olhar um pouco para essa liberdade que nós tínhamos. Então, mas vai vir tudo também com restrições ainda. Com restrições, principalmente, usando a máscara, etc. Mas hoje, com essa diminuição do número,
de contaminados, nós estamos tendo um pouquinho de liberdade. Então dá para se voltar a desejar e realizar coisas que antes era o nosso prazer, era a nossa distração. Então a depressão estava muito ligada também ao lado de cadê o pensamento positivo? Você não tem pensamento positivo, você vai adoecer. A gratidão, sim, a gratidão é uma coisa muito boa, muito interessante e tão usada desde que ela venha. Não, a gratidão e eu te amo, né? Ainda faz aqueles, né? Desde que você sinta que precisa agradecer esse outro, que você se sinta grato, porque aí é uma troca a gratidão, não só a palavra gratidão em si, né, que tá tão usada. Patrícia, hoje também está bastante moderno, terapia de grupo, terapia de casal. Você faz terapia dessas? Não, eu não faço as terapias de casal nem a de grupo, tá? Eu acho uma coisa muito interessante e muito importante. Mas a maneira de eu entender, né? Você vai lá na terapia de casal, aí você fica de frente um pro outro ali fazendo... Sim, ficam o casal, o psicólogo mediador. E até o psicanalista. Para não ser atacado. Para não ser atacado, mas o objetivo central é o relacionamento do casal. É diferente certo. da terapia individual, onde você vai falar do eu. Né? Na do casal você vai trabalhar essas diferenças, como você olha o seu parceiro, como o parceiro te olha. Se você for para uma linha psicanalítica, se você for fazer uma análise de casal, sempre vai estar voltado com esse inconsciente, o que você projeta no outro que é seu e não dele, e o que ele projeta em você. As outras, como trabalha com o consciente, então vai ficar mais nesses ataques que fazem, tentando trazer à tona o que uniu vocês, aquele casal antes dos filhos, antes dessas crises, para reencontrar um pouquinho, se ainda existir, aquele casal do início. Que é o amor, né? Que é o amor. Respeito, o amor. É bom. Isso. A terapia de grupo e a terapia familiar, ela já engloba pessoas falando sobre aquele mesmo tema e trabalhando juntas. Aí tem várias áreas. A Gestalt, por exemplo, você vai ser um personagem do outro. Por exemplo, eu estou falando do meu pai. Esse é o tipo da constelação que está moderna. Porque hoje em dia está bastante moderna a terapia transpessoal. Que entra constelação e o que mais que entra? Que entra, assim, eu conheço pouco dessas duas formas de terapia, mas o que eu entendo é que tem um lado um pouco mais espiritualizado, né? E você vivendo através da experiência do outro, você consegue estar olhando para as suas dores e podendo entender, chegar a algumas reflexões, conclusões, até você poder fazer a sua constelação ou a sua terapia de grupo. Eu sei pouco dessas, então mas ajuda, né? Não posso porque explicar, o pouquinho eu que eu não sei. Sim. Se eu estou te perguntando como é para entender, tem muita gente que não está nos assistindo que também não. Sim, eu acho entende, que são né? experiências muito válidas. Qualquer forma de terapia, de psicoterapia, é muito importante porque faz com que você reflita algo, você aprende algo sobre você. E nada mais importante do que esse autoconhecimento. Mas ainda tem aquele preconceito, embora está mais moderno, que você está fazendo terapia porque você não está batendo bem, né? Sim. Que está com um problema sério, né? Infelizmente. A gente ainda tem muita esperança que agora, com essa pandemia, com esse auge de se falar sobre saúde mental, que a gente possa perceber que é uma doença, ou se você estiver doente, como qualquer outra. Então, assim, se você é diagnosticado com uma diabetes, você vai falar, nossa, vamos fazer um exercício físico, vamos arrumar sua alimentação, tomar o seu remédio. Agora, se você fala, nossa, você tem uma depressão, nossa, coitada, tem tudo e tá deprimido, como assim? Tá faltando Deus. Então, infelizmente, esse estigma tem. A ideia da saúde mental e poder olhar para a saúde física concomitantemente, então aquilo que a gente já sabia tanto, olha, faz um exercício físico, tenha uma boa alimentação, durma bem,
acrescente agora, tenha um autoconhecimento, olhe para você, vê o que te faz feliz como pessoa individual da família, indivíduo eu, que é muito difícil. Ah, mas é difícil, né? Muito difícil. Você sempre pensa no outro, principalmente quando você é mãe. Sim. Nossa, você quer mais que os filhos e você se esquece um pouco, Sim. né? Já era muito difícil você olhar para o seu autoconhecimento e aceitar o eu antes da pandemia. Agora que a gente está enclausurado, toda a família junto, a mãe tendo que fazer todos os personagens, né? Esposa, mãe, dona de casa, a que trabalha e etc. Fica bem mais pesado, bem mais difícil. Você faz terapia online? Eu faço terapia online porque... E acho que é a mesma validade, não tem? Porque tô vendo o divã ali. Gente, como é difícil deitar nesse divã, né? E como é importante deitar nesse divã também. E aí eu falo assim, peraí, como é que é online? Eu nunca fiz online porque eu acho... Já fiz cursos online, mas terapia não. Porque eu sempre fui de lá mesmo, né? Sim. Eu tô olhando o divã e falo, gente de Deus, como é difícil deitar nesse divã até você como relaxar. É difícil a gente e se quando escutar. É online, como é que é? Como é difícil a gente se escutar, né? Porque quando você está sentado numa poltrona, que seja, ou mesmo agora na tela do computador, você tem esse controle da fisionomia. Né? Então você se escuta, mas através do outro, se ele está me compreendendo, tem uma resposta. No divã, você tem que se escutar e ainda tem que trabalhar a impotência dessa outra pessoa que está atrás de você, o que ela está fazendo, sabe? Eu as lembro, perseguições, quando eu fazia terapia, né? que eu também fazia na área de psicanálise, eu ria e falava assim, Tereza, hoje eu preciso sentar, olhar na sua cara, olhar nos seus olhos, sendo meu, porque eu não quero deitar. Aí, no fim, é uma segurança, parece, né? O olhar. É a perda de controle, o trabalho da impotência, que é uma das áreas da psicanálise mais importante de ser trabalhada, você saber que o outro está ali te escutando, mas a pessoa que mais tem que se escutar é você, é a mais trabalhosa, porque a gente tem uma necessidade de controle. E o que a gente vive agora com as telas, que a gente controla, tem a falsa ideia de que controla tudo, né? Controla até quem vai ser nossos amigos, o que você quer escutar, porque você deleta aqueles que não falam a mesma língua que você, então você vai restringindo a sua turma, digamos assim, né? Piorou muito. A terapia online eu considero uma coisa boa no sentido pandêmico de ser, tá? Então, assim, ela ajudou muito, vem ajudando muito, principalmente profissionais de saúde, pessoas que estão mesmo querendo se autoconhecer, tratar alguns sintomas, não entrar em colapso nervoso com tudo isso que tá se vivendo. Muitas pessoas se deram muito bem com a terapia online, mesmo dentro da psicanálise, que era uma coisa ainda pouco falada, pouco aceita. Tá? Então, nós fomos obrigados, o pessoal da psicanálise, a entrar para esse mundo, perdendo o divã, mas refazendo um divã. Então, assim, tem muitos que deitavam no divã e falam, eu vou ficar com a tela desligada, só te escutando. E aí acaba fazendo uma terapia, uma análise semelhante, mas também se perdeu muita coisa, né? Nós ficamos uma telinha, nessa telinha você perde esse olhar o corpo, a leitura do corpo, estar junto, sentir cheiros, sabe? Esse contato que para uma análise, para um autoconhecimento é importante, tanto do paciente com olhar esse analista que está junto, quanto para a análise em si. Então, assim, tem que escolher uma. Hoje nós temos a opção, quem teve a experiência das duas, pode ser um paciente online e um paciente presencial, decidir qual ele se dá melhor. Mas eu acredito que esse novo híbrido, um pouco online, um pouco presencial, ainda a qualidade é melhor. Só online, eu acho que para psicanálise restringe bastante. Ai, que legal. Patrícia, eu só tenho a agradecer você aqui. Olha, para mim é um presente. Você sabe o tanto que eu te amo, que eu amo sua família, que você faz parte da minha vida. E eu sei a dificuldade que você teve para enfrentar e olha, você saiu perfeita. Amei.
E como não é só para mim que você está falando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, como que, pela vida aí, né? Que pode ajudar. Dê, eu só tenho a agradecer esse convite. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto nós vivemos uma história aí tão bonita e continuamos vivendo. O que eu falaria para você, com muito amor, como eu falaria para o meu filho, não pensem duas vezes. Se vocês se sentirem que as coisas não estão legais, que a tristeza que você vive, a frustração que você vive no seu dia a dia está ultrapassando a sua capacidade de resolução dos seus problemas, do seu trabalho, da sua escola, procure um profissional, como você procura um profissional quando está com uma dor no estômago, quando está com uma dor no joelho. Pequem pelo excesso, antes um diagnóstico precoce do que um tardio. E tem uma frase que meu pai falava que nesse período da pandemia vem me fazendo muito sentido. Ele falava assim, que embora a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode começar agora e fazer um novo amanhã. Então, é o que eu tenho para deixar de mensagem para todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço.